Um ícone da televisão brasileira que conquistou os telespectadores com seu carisma e reverência e elegância. Por trás do sorriso que já alegrou as tardes de domingo de bilhões de brasileiros com bordões como o famoso "Quem quer dinheiro", está um dos mais talentosos empreendedores da história do país, que soube como poucos explorar o potencial da economia popular e dos meios de comunicação de massa para criar um império empresarial que vai muito além do SBT. No vídeo de hoje vamos fazer uma viagem pela história da lenda viva, Silvio Santos. Silvio Santos nasceu em 1930 no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro. É filho primogênito de um casal de imigrantes judeus, Alberto Abravanel e Rebeca Caro, que vieram para o Brasil em 1924. Mas por que seu nome é Silvio Santos, já que seus pais não carregam esse sobrenome? Para início de conversa, seu nome de batismo na verdade não é esse, e sim Senor Abravanel. Silvio até já explicou a origem do seu nome na TV. Ele é descendente de Dom Isaac Abravanel, judeu que era responsável pelas finanças de Portugal e Espanha no século XV. E para a história ficar ainda mais interessante, Dom Isaac Abravanel tem ascendência direta com o rei Davi, o segundo rei de Israel. Mas com a origem do nome tão nobre, porque ele optou por colocar seu nome artístico de Silvio Santos. Sua mãe já tinha dificuldade em pronunciar Senor e o chamava de Silvio. E ainda jovem, quando tentava entrar no mundo das rádios, ele percebeu que Silvio Santos era um nome em comum aqui no Brasil. E isso faria com que ele se aproximasse ainda mais dos ouvintes. Além de Silvio, seus pais tinham 5 filhos. Mas era com seu irmão Léo que ele passava a maior parte do tempo. Durante as eleições de 1946, Silvio, então com 14 anos, viu um homem que vendia capinhas de plástico para guardar títulos de eleitor nas ruas do Rio de Janeiro. E ele teve seu primeiro gesto como empreendedor ao decidir fazer o mesmo. Como a repressão da polícia ao comércio de ambulantes era grande, ele e Léo vendiam seus produtos na rua por apenas 15 minutos por dia, que era o tempo de almoço dos guardas. Após estudarem juntos no primário, engrenaram em um colégio técnico, onde Silvio se tornou técnico em contabilidade. Trabalhando como camelô, o potencial de sua voz chamou logo a atenção nas ruas do Rio de Janeiro. E ele foi convidado para fazer um teste na Rádio Guanabara. E não é que o garoto Silvio Santos passou em primeiro lugar, superando nomes como Chico Anísio. Porém, ele percebeu que trabalhando como ambulante ele ganharia mais, então decidiu voltar a vender nas ruas. Só que aos 18 anos ele foi convocado pelo exército e passou a servir na escola de paraquedistas, onde chegou a realizar alguns saltos. Como a carreira de camelô era incompatível com a de militar, ele voltou a trabalhar como locutor em uma rádio de Niterói no dia de folga, para ter uma renda extra. Para ir trabalhar em Niterói, Silvio pegava todos os dias a barca que cruza a Baía de Guanabara. E em uma das viagens, ele teve a ideia de montar uns serviços de alto-falantes nos transportes. Nos intervalos entre uma música e outra, ele fazia propagandas de alguns produtos. A iniciativa fez tanto sucesso que algumas barcas passaram a contar com um bar e um bingo. Ao comprar uma bebida ou refrigerante, o consumidor ganhava uma cartela de bingo para concorrer a prêmios como jarras e quadros. Ideia que também saiu da mente brilhante de Silvio Santos. Aos 20 anos, o jovem radialista decidiu tentar a vida em São Paulo, onde apresentava espetáculos e sorteios em caravanas de artistas. Após essa experiência, ele decidiu de vez seguir na carreira artística, conseguindo uma nova vaga de locutor de rádio na Rádio Nacional de São Paulo. E para incrementar a renda, ele criou uma revista chamada Brincadeiras para Você, que trazia palavras cruzadas, passatempos e charadas, e era vendida por ele nos comércios da cidade. Antes de continuar, te convido para se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo como esse. E dar aquele like que é muito importante para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Baú da Felicidade. Como já vimos, o talento de Silvio para os negócios já era notório desde a sua juventude. E esse talento abriu as portas para o empreendimento que transformaria Silvio em bilionário. Em 1958, seu amigo e também radialista Manuel de Nóbrega estava com dificuldades para administrar uma empresa de vendas de brinquedos a prazo.
O empreendimento em questão era o Baú da Felicidade, um sistema de carnês em que o cliente pagava as prestações de uma caixa de brinquedos ao longo do ano e recebia os produtos na época do Natal. Nóbrega havia vendido muitos carnês, mas estava com dificuldade para entregar as mercadorias. Então pediu ajuda a Silvio para resolver a situação antes de fechar a empresa. Porém, o olhar empreendedor de Silvio Santos viu que o que seria um problema, na verdade era uma grande oportunidade. Ele assumiu o comando da empresa, que em 1962 se tornaria o Grupo Silvio Santos. Silvio manteve o sistema de crediário, mas expandiu o negócio, criando lojas em que as pessoas poderiam trocar os carnês quitados tanto por brinquedos quanto eletrodomésticos. É bom salientar também que um ano antes, ou seja, em 1961, Silvio Santos estreou seu primeiro programa na TV, chamado Vamos Brincar de Forca. O nome não era nada criativo, tanto é que mais tarde mudaria o nome para Programa Silvio Santos, onde passou a fazer propagandas do Baú da Felicidade. Depois de um tempo, o Baú da Felicidade passou a distribuir não só brinquedos, mas também outros produtos, como eletrodomésticos e até casas e carros. Silvio resolveu expandir o negócio e criou a empresa nas mais variadas áreas para suprir as demandas do empreendimento. Entre 1965 e 1975, ele fundou ou adquiriu mais de 10 empresas, como Baú Construtora, a concessionária Vimave e a marca Filmes, que passaram a ser administradas a partir de 1972 pela holding Silvio Santos S.A. O coração do grupo Silvio Santos, no entanto, era a sua divisão financeira. No cenário de inflação alta do fim dos anos 1960, o empresário e apresentador se deu conta que era preciso aplicar o dinheiro das prestações do carnê do Baú para que esse capital não se desvalorizasse ao final do ano. Em 1969, ele fundou o Baú Financeira, que 21 anos depois se transformaria no Banco Pan-Americano. Segura essa informação que será muito importante lá na frente. Em 1975, o grupo Silvio Santos ganharia o reforço da Liderança Capitalização, que em 1991 passou a comercializar a Telecena. A Telecena é um título de capitalização de pagamento único e que tem o seguinte formato: o consumidor adquire o produto em casas lotéricas ou agências do correio e também em lojas do Baú, e após um ano pode resgatar 50% do valor pago, com juros e correção monetária, ou acrescentar mais um pouco e trocar pela Telecena em vigor. Na década de 1970, Silvio já era sucesso, tanto como apresentador, tanto como empresário. Ele começou a pensar em unir o útil ao agradável, criando sua própria emissora de TV. Porém, seu sonho só veio a se concretizar em 1975, quando adquiriu a TVS. A emissora começou a operar com mais de 13 mil funcionários e contou com um investimento inicial de 10 bilhões de dólares. Em 1981, Silvio ganhou a concessão de mais 4 canais, que juntos passariam a formar o Sistema Brasileiro de Televisão, ou popularmente como é chamado, SBT. O presidente. O carisma e a popularidade do apresentador à frente das câmeras ficava cada vez maior com o passar dos anos, rendendo até convites para que ele entrasse no mundo da política. Isso quase aconteceu nas eleições presidenciais de 1989. É isso mesmo, visionários. Silvio Santos já foi candidato a presidente do nosso Brasil varonil. A candidatura à presidência do apresentador brasileiro Silvio Santos foi oficializada no dia 31 de outubro de 1989, pelo Partido Municipalista Brasileiro. O anúncio de sua candidatura teve grande repercussão e foi bem aceita pelo povo. Por outro lado, foi criticada por diversos candidatos, aparecendo até em jornais internacionais. Pesquisas eleitorais mostravam Silvio superando o candidato que até então estava na liderança, Fernando Collor. Devido a toda essa popularidade, começaram a surgir pedidos de impugnação da candidatura e pedidos da cassação do partido de Silvio. No dia 9 de novembro de 1989, por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral
considerou o partido ilegal e a candidatura de Silvio foi considerada inválida. Collor acabou sendo ganhador da eleição de 1989. Acredito que vocês já sabem o que aconteceu, mas isso é assunto para outro vídeo. A fraude do Banco Pan-Americano. Vamos entender melhor essa história. O Banco Pan-Americano tinha como sócios a Caixa e o Grupo Silvio Santos, sendo que o Grupo Silvio Santos era controlador do banco. Até aí tudo bem. O problema é que este banco começou a praticar diversos atos considerados crimes. É bom salientar que o Grupo Silvio Santos era controlador do banco, mas o empresário não estava diretamente envolvido nas operações do mesmo. A fraude do banco aconteceu da seguinte maneira: existe uma coisa chamada de venda de carteira. Resumindo, o banco fazia empréstimos diariamente, depois empacotava esses financiamentos e passava essa carteira para outro grande banco. Depois que o outro banco comprava a carteira, o correto seria o Pan-Americano dar baixa no valor da carteira vendida. É aí que as coisas começam a se complicar, porque esse valor compõe a estrutura de patrimônio do banco. Sendo assim, se ele não pertence mais ao banco, é preciso dar baixa no valor. Porém, o Pan-Americano vendia a carteira e não dava baixa na mesma. Dessa forma, o patrimônio do banco ficava inflado, o que dava a sensação que o banco era muito maior do que ele realmente era. Ou seja, o banco estava fazendo uma prática além de ilegal muito perigosa. Isso porque o estabelecimento dos limites de quanto o banco pode emprestar depende do Banco Central do Brasil ter o controle de quanto de dinheiro o banco tem de patrimônio. O que aconteceu foi que o banco passou a ter uma carteira de créditos crescente e os diretores, por sua vez, recebiam muito bem. Por outro lado, o banco tinha um patrimônio negativo, mas contabilizava seu patrimônio como 1,6 bilhões. Toda essa prática rendeu uma fraude de 2,5 bilhões de reais. Além do banco, Silvio Santos também foi investigado. Ele colocou todo o seu patrimônio à disposição, colaborando com as investigações. Porém, descobriu-se que ele não tinha nenhum envolvimento com a fraude. Silvio Santos então negociou com o Fundo Garantidor de Créditos, que devolve para o cliente até 250 mil por CPF instituição, em caso de falência. Depois de todos esses acontecimentos, o banco foi vendido para o BTG Pactual por 450 milhões de reais. Silvio Santos não ficou com nenhuma parte desse dinheiro. Ele quis apenas se livrar do banco para que ele pudesse manter as demais empresas. Apesar de ser uma das personalidades mais conhecidas do Brasil, e com certeza tem uma grande fortuna, o patrimônio de Silvio Santos não é tão grande quanto a sua fama. Segundo a revista Forbes, ele tem uma fortuna avaliada em 1,7 bilhões, que é dinheiro para dedéu, né? Muitas pessoas pensam que Silvio é a pessoa mais rica do Brasil. Fizemos uma enquete aqui na comunidade do canal e 44% dos votos acham que realmente ele é a pessoa mais rica do Brasil. Porém, no ranking dos bilionários brasileiros, ele fica com a 198ª colocação. E aí, visionários, você sabia que o nome de Silvio Santos era Cenoura Bravanel? E vocês acham que na época ele seria um bom presidente para o Brasil? Deixem suas opiniões nos comentários para a gente saber. Muito obrigado por nos assistir até aqui e até o próximo vídeo.